Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wanda aqui novamente para mais uma videoaula de Química. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você esteja me vendo, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos continuar nosso estudo e nós vamos continuar com o estudo de nomenclatura de compostos orgânicos, certo? Nós vamos uma parte 2, parte 3, assim por diante. Vem com calma, tranquilidade para a gente aprender, certo? Antes de começar, não quero fechar meus olhos e nem meus ouvidos. Sei que o momento não está sendo fácil, sei que você abre a TV notícias ruins, sei que alguns já têm conhecidos ou até familiares doentes. Essa pandemia que tirou nossa rotina, tirou para alguns a liberdade e que a gente não sabe quando é que vai passar, principalmente vocês que são do terceiro ano, que tem essa preocupação do Enem e como é que vai continuar o Enem e tal, e as matérias se acumulam e não tem aula presencial, e é uma nova realidade. É uma coisa assim que está muito, muito além das nossas mãos, a gente não tem como resolver. Se eu tivesse superpoder para resolver isso, teria resolvido, mas a gente não tem, certo? Então, nisso tudo eu quero desejar para vocês força, muita fé mesmo, e que vocês e suas famílias fiquem bem, certo? Desejo muita paz e saúde para vocês, porque é uma situação difícil e delicada, certo? Não adianta fechar olhos e ouvidos para isso. Então, muita fé, certo? Quero falar de fé. Muita fé que isso um dia vai passar, certo? Esperamos que seja logo, certo? Mas e quando não passa, a gente tem que continuar nossas aulas online, certo? Então é a forma que contamos a fazer isso, certo? Tranquilo? Pessoal, ó, tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Sei que meu coração não fica com coração, mas tudo de bom para vocês. Já faço já 2 minutos falando. Vamos continuar a aula, né? Começar. A aula passada nós começamos esse estudo de hidrocarbonetos, certo? E hidrocarbonetos, como diz o nome, são compostos formados por hidrogênio e carbono. Quando é só hidrogênio e carbono, é hidrocarboneto, certo? Aí nós falamos de nomenclatura desses hidrocarbonetos, certo? E falamos que é formado por um prefixo, sufixo, infixo e sufixo, certo? O prefixo ele antecede o nome, o infixo é no meio do nome e o sufixo ele encerra. O prefixo tem a ver com a quantidade de carbonos na cadeia principal. Lembrando que cadeia principal é a maior sequência, não é nem quantidade, não, sequência de carbonos, certo? Então aí tem propino, não é propina não, de político não, cara. Propino, que é propino, mano? Me explica aí. Prop, vamos lá. Met primeiro, ó, met, et, prop, put. Prop, que referencia 3 carbonos. Então, propino é 3 carbonos, certo? Esse in quer dizer o quê? Ligações simples, em ligação dupla e in ligação tripla. Aí você pode colocar nesse lado aqui, ó, uma tripla, certo? Aí essa daqui, mano, vai ficar assim? Não, você coloca uma ligação simples, tranquilo? Aí, mano, terminou? Terminou? Não. Você vai colocar agora os hidrogênios. Esse primeiro carbono aqui tem quantas ligações? Tem 3. Tá faltando um hidrogênio, certo? Esse daqui tem quantas ligações? 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Então não precisa de mais nada, porque senão vai ficar, passa. Não pode passar das 4, certo? Esse daqui tem uma. Como tem uma, tá faltando 3. Para não fazer 3 pauzinhos como aquele, ó. H3. Fechou. Morreu Maria Pré. Tranquilidade? Outro exemplo que eu passei até na atividade de vocês. Pentadieno. Penta, só se lembrar a seleção brasileira. Pentacampeão. Se é penta, são 5. 5, ó. 5, ó. Vocês vão perdoar porque que eu estou desenhando. Certo? 5. Pentadieno. Quando é esse dieno, quer dizer duas ligações duplas, ó. Pronto, coloquei as duas duplas. Aí o resto eu termino com ligação simples. Pronto, ligações simples. Aí agora você completa.
Aqui, esse carbono aqui tem duas ligações. Você bota H2. Esse carbono aqui tem já 1, 2, 3, 4. Fechou, certo? Esse terceiro carbono tá faltando uma, porque já tem 3. H, pronto. Aqui tem uma na esquerda e outra na direita. Então, H aqui e H aqui. Wanda, se eu quiser colocar H2, pode? Pode, tranquilo. E aqui tem uma, tá faltando 3, H3. Wanda, eu posso fazer 3 tracinhos aí, colocando o H em cada um? Pode também, certo? Então aí é o propino e aí é o pentadieno. Essa questão você teria que desenhar, certo? Desenhar. Mas também não é só dar um com o nome desenhar. Tem o processo reverso. Deixa eu apagar aqui. Certo? Paguei. Espero que tenha batido o print, né? Qualquer coisa volta e vê aí o print, tranquilo, certo? Vamos lá. Tem a outra questão que é o oposto, dá o desenho e você tem que fazer a nomenclatura. Aquele item B ali, que é até do exercício, né? Item B do exercício, você pensa assim, é torto, tal. Mas eu não falei que a cadeia principal, né, a maior sequência de carbonos, então aqui é a sequência, ó. 1, 2, 3. Então, esse daqui acaba não sendo galinho, acaba sendo da sequência normal. Ele só está um pouco inclinado, certo? Então, eu tenho 3, 3 é prop, certo? 3 é prop. Tem ligação, só ligação simples? Não. Tem ligação tripla? Não. Tem uma ligação dupla. Como tem essa ligação dupla é em. E como é um hidrocarboneto, O no final. Propeno, certo? Propeno. Essa daqui, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, lembra de título de novo. Hexa. Brasil rumo ao hexa. Então, você vai colocar hex, certo? Não é hexa, não. Só para lembrar. É hex, certo? Como tem uma dupla de novo, é en e O no final, certo? Hexeno. Ah, professor, eu acertei. Que eu coloquei hexeno, professor. Mas você esqueceu de uma coisa. Cadeias fechadas tem que colocar uma coisinha na frente. Isso se chama ciclo. Então não é hexeno. Hexeno seria aberto. É ciclohexeno, certo? Ciclohexeno, certo? Tranquilidade. Show. Então, apagar aqui. Show. Tá aí, ó. Propeno e ciclohexeno. Tranquilo? Era isso que você pode fazer com a nomenclatura. Tendo uma fórmula estrutural, dar o nome dela e tendo o nome, desenhar, fazer a fórmula estrutural. Certo? Temos mais algumas regrinhas. Se for só isso, é muito fácil. Tem mais regras. Vamos lá. Numerar a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, certo? No caso do hidrocarboneto, a partir da extremidade mais próxima da insaturação, se houver. Wander, não entendi. Não entendi, você leu e não entendi. Vamos lá, certo? Aqui eu tenho duas moléculas e aqui, ó, na minha primeira molécula tem um OH, esse OH se refere ao álcool, certo? E aqui na minha segunda molécula tem uma ligação dupla, certo? Ele pede ambas as coisas. Se tiver um grupo funcional, no caso aí é um álcool, você começa pelo lado mais próximo ao grupo funcional. Como? Vou até marcar assim, ó. Se eu começasse por aqui, ele seria o número 4. Não é não, ó? 1, 2, 3, 4, seria o 4. Como eu comecei do outro lado, seria o 2.
certo? Então, eu vou começar com onde é mais próximo, certo? Começa a contar onde é mais próximo do grupo funcional. Mas, Wander, quando é hidrocarboneto é mais próximo da insaturação, ou seja, o que é a saturação? É dupla a tripla, perto da ligação, dupla ou tripla. Como eu tenho uma dupla aqui, a minha insaturação, tanto que quando são duplas ou triplas, elas são insaturadas, porque as insaturações são as ligações duplas e triplas. Entendido isso? Então, você começa a contar mais próximo da ligação dupla, certo? Isso é isso que essa regra quer dizer, certo? Outra regra que é bom saber, que é a regra dos menores números, certo? Wander, como é a regra dos menores números, pelo amor de Deus? Você já está falando, menor número. Se houver mais de uma possibilidade, escolher aquela cuja soma dos números dos carbonos que indicam a localização do grupo funcional e ou das insaturações seja a menor possível. Wander, mais uma vez você leu e eu não entendi, certo? Então, tá aí a minha função de explicar, né? Não? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a mesma molécula, certo? De 7 carbonos, 3 ligações duplas, certo? 3 ligações duplas. Como são 7 carbonos, vou até grifar. 7 carbonos é hept. Então, as duas moléculas vão começar com hept, certo? Hept. E todas as moléculas vão terminar com O, porque vão terminar com O, que são hidrocarbonetos. Moléculas só possuem hidrogênio e carbono. Eu estou sendo bem repetitivo para ver se entra na cabeça de vocês, certo? Tá vendo as 3 ligações simples? Ligações duplas. Tá vendo a ligação dupla aí? Certo? Então, quando tem uma ligação dupla, é em. Como tem duas ligações duplas, é di-en. Quando tem 3 ligações duplas, é tri-en. Certo? Então, são 3. Certo? Então, você você tem que colocar um número. Tem que colocar um número onde é que ela tá. Ixi, Wander. Lascou-se. Não sei. Certo? Como é que faz isso? Você conta, certo? Vamos lá. Nessa daqui de cima, ele começou contando daqui, certo? Aí ele sequenciou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai contar comigo onde é o carbono que começa a ligação dupla, certo? Conta comigo? Vamos lá. Aqui na minha primeira molécula, a ligação dupla, que essa primeira começa no 2, certo? Ela começa, tá começando o carbono 2 com 3, então ela começa no 2, né, não? Aqui, ó, no 3 não, no 4 e no 5. Então, os carbonos que começam a fazer a ligação dupla é carbono 2, carbono 4, carbono 5. Você vai somar os 3, tá aqui, eu somei, ó, 2 mais 4 mais 5, tá um total de 11, certo? Mas se eu começar do outro lado, o que que acontece? Começando pelo outro lado, vou até fazer de outra cor, de yellow, certo? Começando pelo outro lado, ó, aqui a ligação dupla começa também no carbono 2, ó. Outra aqui, ó, carbono 3 e a outra aqui no carbono 5. 2 mais 3 é 5, 5 mais 5 são 10. Se eu começar de uma ponta, dessa aqui de vermelho aqui, deu 11. Se eu começasse do outro lado, a contar pelo outro lado, seria 10. E aqui eu vou usar a regra dos menores números. Então, o nome correto, a sequência que eu vou contar correta é essa daqui, certo? É a regra do menor número, certo? Então, seria hept 2, 3, 5, triênio. Wander, por que você colocou esse 2, 3, 5 triênio aí? Porque eu estou indicando onde é a ligação dupla, onde são as ligações duplas, né? Então, como eu tenho 3 ligações duplas, eu tenho que dizer onde é no carbono 1, onde é que está fazendo cada uma delas. Ó, são 3 triênios, uma no carbono 2, uma no carbono 3 e uma no carbono 5, fazendo as 3 ligações. Wander, agora eu tenho que dizer onde é que faz essas coisas? Sim. Eita. Sabia que ia complicar, né? Tem que dizer. Quando é no carbono 1, não precisa. Por isso que eu botei hepteno, essas coisas. Porque se você pensar, tá sendo no carbono 1. Quando tá no carbono 1, não precisa. Não é necessário. Certo? Mas os demais precisam sim. Vamos lá? Aqui eu tenho um exemplo e a gente só vai
com exemplos, certo? Aí eu tenho 4 exemplos, tranquilo, certo? Vamos começar por esse segundo exemplo, aqui, esse segundo, certo? Até tá aqui para amarelo, vermelho, quer dizer, esse daqui que eu, certo? Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o quê? Pente. Então você vai escrever aqui, ó, pente, certo? A ligação dupla começa onde aqui? Começa nesse lado aqui, ó. E se você perceber, começa no carbono 1. O que eu acabei de falar. Se é no carbono 1, não precisa numerar. Então você pode botar peten. Como é hidrocarboneto O. Penteno. Fechou? No lado de cima, vou fazer de blue, azul aí, certo? Também tem 5 carbonos. Como tem 5 carbono, é pente. Mas presta atenção, a dupla já não está no carbono 1, está mais para dentro. Aí você vai começar qual? Nesse lado aqui ou nesse lado cá? Nesse lado cá, certo? Por quê? Porque a dupla é mais perto aqui, certo? Ó, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Eu tenho que começar onde é mais perto da minha saturação, certo? Aqui, mais perto. Quando é o outro lado, não? Não, porque se fosse no outro lado, ia começar no carbono 3. Aqui está começando no carbono 2. Então é pente. A dupla está no carbono 2. Eno. Se lembra que na aula passada, se você não se lembra, eu vou lembrar agora, que eu falei que, diferente das pessoas, as moléculas não podem ter 2 moléculas diferentes com o mesmo nome, certo? Então, tá aí o exemplo disso, certo? Eu tenho 2 moléculas que têm 5 carbonos, sim, tem 5 carbonos, tem a mesma quantidade, tem ligações duplas, só que uma dupla está no carbono 1 e a outra dupla está no carbono 2. Essa pequena diferença faz que o nome seja diferente. Aqui está no carbono 1, penteno. Não precisa colocar pente-1-eno, não. Penteno, certo? Quando está omisso, assim, é porque é no carbono 1, certo? E esse pente-2-eno quer dizer que são, ó, como aqui, ó, é tudo questão de raciocínio. Pente, 5 carbonos. A informação, pente, 5 carbonos. 2N, que quer dizer que tem uma dupla no carbono 2. E o O, que é um hidrocarboneto. Viu como eu posso montar uma molécula só pelo nome? Eu vou repetir para você, certo? Que é tranquilo, certo? Minha função aqui é de ensinar, certo? Pente quer dizer que tem 5 carbonos. O 2N quer dizer que tem uma dupla no carbono 2. E esse O quer dizer que só tem hidrogênio e carbonos, certo? Então, pente 2 enos, você tem essa, mas você precisa decifrar essa questão de traduzir o que a informação quer. É até um jogo assim de palavras, de quebra-cabeça, que você tem que relacionar, certo? O que é o prefixo, o que é o infixo, o que é o sufixo. Aí depois você junta, engloba e que dá certo. Beleza? Olha aí. Ó, eu vou até aqui nessa daqui, ó. Tem aqui azul e aqui verde. Nem botei verde. Tá certo. Tá o vermelho. Cor de Fortaleza aí, Lion. Certo? Então, nessa daqui, eu vou começar por onde? Pelo meu lado azul ou pelo meu lado vermelho? Se eu começar pelo lado vermelho, 1, 2, 3. A tripla começa no carbono 3. Se eu começar pelo azul, 1, 2. Então é mais próximo começar pelo lado azul, certo? Ó, o menor número também, encaixa aqui, ó, o menor número, 2, certo? 2 é menor que 3, então esse vermelho não conta. Aí você vem e faz 5 carbonos, pente. Começa no carbono 2, pente. Dois. Ino.
Pente 2 hino. Seria um pentino se fosse um carbono 1, né? Pente 2 hino. Pente 5 carbonos. 2 in. É que tem um in é tripla, né? Tripla ligação. Então tem uma ligação tripla no carbono 2. Tá aqui, ó. Esse daqui se refere a esse daqui, ó. Certo? Então tem uma ligação tripla no carbono 2. E o O, hidrocarboneto. Certo? Essa última aí, para fechar, passar a régua. Certo? Então aí, tem alguns casos que essa contagem tanto faz como tanto fez. Aí é o meu exemplo, certo? Aqui, ó, se eu começar daqui, a minha tripla está no carbono 1, carbono 2, carbono 3, certo? Se eu começar pelo outro lado, a tripla ela vai começar no carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, não importa o lado que eu começar. Ambas estão no lado 3. Então, essa daqui é tanto faz, tanto fez. Você aqui... tanto faz o lado, né? Tanto faz. Você escolhe aí. Certo? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X. Aí você coloca X. Tem ligação só ligações simples? Não. Tem ligação dupla? Não, não. E tem ligação tripla? Tem sim. Então tá aqui a ligação tripla. Eu já falei. Tem, tranquilo? Então é in. E ó no final. X. Eita. Olha aqui. Exino. Terminou, professor? Não, porque você tem que dizer onde está a tripla. Se for no carbono 1, não precisa. Então, aqui, ó, tá no carbono 3. X3 hino. Lembrando mais uma vez, esse in aqui se refere, esse 3 se refere ao in, certo? Tranquilo? Quer dizer o quê? X, 6 carbonos, 3 in. É que tem uma tripla no carbono 3, certo? Começa no carbono 3 e ó, é um hidrocarboneto. Bate o print aí, tranquilo? Pagar aqui. Foi-se? Paguei. Professor, eu quero uma base para estudar melhor. Tá aí. Páginas 23 a 26 do livro didático de Química está presente esse conteúdo, certo? Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, mas eu quis me adentrar um pouco mais no assunto. Ainda tem um detalhe que eu quero falar sobre esse detalhe mais na frente, certo? Mais na frente, certo? Então aqui nós encerramos essa aula por hoje, certo? Então, mais uma vez, quero desejar tudo de bom para vocês e que queremos voltar logo, certo? E que tudo esteja, que volte ao normal o mais breve possível. Desejo tudo de bom para vocês, certo? Tchau, tchau.